Saudações cordiais, nesta aula abordaremos o período democrático de 1946, depois da ditadura Vargas, chamada Estado Novo, de 46 até 1964, quando ocorre o golpe civil-militar no mês de abril. Este período também é conhecido como o período liberal, porque esses presidentes vão estar atrelados aos interesses de desenvolvimento econômico e a geração de empregos e as melhorias em legislações que garantam direitos e a expansão da produtividade e diminuição de desempregos. Na realidade, muitos deles vão conseguir resultados insatisfatórios neste projeto. Antes de observarmos como foi os governos de Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, revisemos a Era Vargas. A Era Vargas começa em 1930, quando acontece a Revolução, ou o golpe de Estado, e destitui Washington Luiz. Vargas fecha as assembleias, nomeia interventores para os estados. O estado de São Paulo faz uma revolução contra Getúlio Vargas. Essa revolução é reprimida e, diante das pressões para a criação de uma nova Constituição, é criado o Código Eleitoral de 32, são eleitos deputados constituintes e, em 1934, é aprovada a Constituição. Essa trazia voto secreto, garantia de direitos à saúde, à educação e ao trabalho. Esse governo constitucional de Vargas, de 34 a 37, foi marcado pelo incentivo aos trabalhadores, direitos trabalhistas, pela criação do Ministério da Educação, que investia na educação primária, e por dois grupos que eram críticos ao governo. A e B, que inicialmente era até aliada de Vargas, era uma ação integralista brasileira, liderada por Plínio Salgado, defendia um governo de extrema-direita, inspirada no fascismo, e a ANL, que unia comunistas, socialistas, membros da classe média e queria uma alteração, uma mudança completa no regime político, beneficiando a população mais pobre. Ambos foram considerados ilegais. Em 37, Vargas dá um golpe de Estado. Esse golpe de Estado dá margem a uma ditadura que vai durar por aproximadamente de até 45, de 37 a 45, 8 anos. Essa ditadura, chamada de Estado Novo, terá censura por meio do DIP, uma influência muito grande dos Estados Unidos pela chamada política da boa vizinhança, em que os filmes, por exemplo, da Disney, vão trazer a imagem do brasileiro atrelado ao carioca, do samba, da capoeira, e, ao mesmo tempo, a aliança do Vargas com o presidente Roosevelt. O Brasil entra na Segunda Guerra ao lado dos aliados, envia a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e depois que a guerra acaba, começa dentro do país uma série de movimentos de partidos, membros da classe média, inclusive dos militares, pressionando para que Vargas renunciasse, pois o Estado Novo, uma ditadura, não permitia as eleições, a participação política, e aquilo que foi feito contra os nazistas, ou seja, de lutar contra um regime totalitário, se esperava que se fizesse no Brasil de um governo que ampliasse a possibilidade do voto. O exército pressiona, Vargas deixa a presidência, ocorrem eleições, e nas eleições vence o Dutra. O Dutra vai governar aliado aos Estados Unidos, já que era a Guerra Fria, e depois do governo Dutra, Vargas volta eleito pela população.
ele é um dos grandes nomes, é o principal nome do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Nessa época existiam dois grandes grupos partidários ligados mais à sociedade mais pobre e à classe média, o PTB, que defendia os trabalhadores, o PSD, que estava ligado à classe média e àqueles que queriam um governo social-democrata, e existia a UDN, que era um partido mais conservador, do qual participava a elite brasileira. Esses três partidos se digladiavam nas eleições. Depois do governo Vargas ter finalizado a sua ditadura em 1945, o governo de Eurico Gaspar Dutra vai tomar as seguintes decisões. A primeira delas é uma aliança com os Estados Unidos, rompe qualquer relação com a União Soviética, mantendo então, dentro da bipolaridade da Guerra Fria, a anuência e a ligação com os Estados Unidos. E o Brasil vai comprar muitos produtos dos Estados Unidos, vai ser um grande país consumidor dependente dos Estados Unidos. E assim como apregou a política estadunidense de combate ao comunismo no período, o Partido Comunista Brasileiro vai ser fechado, considerado ilegal, os comunistas serão presos como criminosos. Nesta época, o governo favorece as empresas estrangeiras e cria a Constituição de 46, retomando a democracia, o voto, a liberdade política no país. O grande projeto do governo Dutra foi investimento em saúde, alimentação e transporte, qual ele chamou de Plano SALT. Desses investimentos, destaca-se a construção da hidrelétrica de São Francisco. A saída do governo Dutra foi marcada pela entrada de Getúlio Vargas, que se elege aí pelo PTB. O Getúlio Vargas ele vai enfrentar desafios de um governo agora eleito numa democracia. Até então, ele sempre agira como único governante e ditador. Nessa democracia, ele vai enfrentar oposições internas, principalmente da UDN, Partido Conservador, e externas, principalmente de empresas multinacionais da área do petróleo. Ele vai aumentar o salário em 100%, inclusive o ministro de trabalho dele é João Goulart, que depois será presidente. Esse aumento de salário e a política nacional desenvolvimentista do Getúlio Vargas, ou seja, de empresas estatais, vai trazer grande oposição de elites e empresas estrangeiras. O maior desafeto de Vargas é Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Nesse atentado, ele recebe um tiro no pé. O major Rubem Vaz, que estava ao seu lado, é morto. Carlos Lacerda acusa Vargas de tentar mandar matá-lo. E Vargas diz que não fez qualquer pedido. No entanto, a guarda pessoal de defesa de Vargas estava envolvida com as pessoas que atiraram no jornalista. Isso causa um grande escândalo e há uma pressão do exército, de membros do governo, para que ele saia. Ele não sai, se suicida em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta testamento. O suicídio de Vargas aumenta a heroificação da sua imagem como o pai dos pobres. A sua carta, na qual ele fala que ele é defensor dos pobres, do povo, que ele foi escravo do povo e que os interesses estrangeiros e nacionais voltaram-se contra ele, faz com que a população alimente ainda mais uma imagem positiva de Getúlio Vargas. A criação da Petrobras, em 1953, é um dos grandes momentos da história do Brasil, porque se cria uma empresa estatal para explorar o petróleo brasileiro. A campanha para a exploração do petróleo brasileiro começa já no início do século, envolveu inclusive escritores famosos como Monteiro Lobato.
a descoberta de petróleo na Bahia, e depois, durante a Era Vargas, nós tivemos vários momentos de debate sobre como o petróleo poderia ser explorado por empresas brasileiras, impedindo que então empresas estrangeiras se aproveitassem desse recurso. A campanha do Petróleo é Nosso reuniu em várias cidades, em debates, em manifestações de rua, uma população que defendia que as empresas estatais, que o governo fizesse a exploração do petróleo. E isso vai ser feito pela Petrobras, Vargas cria a Petrobras, e aí nós temos oposição de empresas petrolíferas como a Shell. Isso vai marcar muito as oposições no governo dele. O suicídio de Vargas leva uma população enorme às ruas, o seu corpo é transladado até o Rio Grande do Sul. Então, a imagem do Vargas como um governante a favor dos pobres acaba sendo fortalecida após o seu suicídio. E os partidos vão sempre evocar Vargas como uma referência para conseguir apoio populacional. Depois de Vargas, os presidentes da Câmara vão suceder na cadeira principal do Executivo, até que ocorrem as eleições, e nas eleições seguintes, quem é eleito é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é eleito numa coligação que une apoio do PTB, do PSD. E o Juscelino Kubitschek, ele tem um projeto de governo baseado no rápido crescimento econômico. Ele vai favorecer a entrada de empresas estrangeiras no país, favorecer a fixação de indústrias automobilísticas. Essa famosa fotografia mostra JK numa empresa de produção de Fusca, né, da Volkswagen. Então, essas empresas que vão se consolidar principalmente no grande ABC, ABC paulista, né, a região do ABC, vão ter benefícios para entrar no país. Além dessa industrialização de investimentos, principalmente em automóveis, o Juscelino Kubitschek tem o chamado plano de metas, e nesse plano de metas há muita questão de tentar valorizar transporte, infraestrutura no país. A maioria das metas está ligada à industrialização, desenvolvimento econômico, transporte e infraestrutura. E uma das grandes metas de Juscelino é a construção de Brasília. Brasília foi construída assim que ele chega ao governo, ele já começa em 56 os processos para a construção de Brasília. A nova capital do Brasil já era um projeto antigo, desde José Bonifácio, no período da independência, havia projeto de colocar a capital no centro do país, não no litoral, que é um local fácil de invasão. Na primeira Constituição Republicana, de 1891, se estabelecia que uma nova capital seria construída. E o Juscelino, então, se propôs, já na época eleitoral, a construir a nova capital. Para essa construção, ele vai fazer empréstimos. É feito um concurso de qual seria o plano dessa capital. É uma capital planejada, é uma cidade planejada, e são poucas as cidades planejadas no Brasil. E os vencedores são Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E Lúcio Costa, que é o urbanista, vai planejar a Brasília no formato de avião, né? Esse é o plano piloto de Brasília. Tem asa norte, asa sul, e bem na região que seria a frente do avião, fica a área do Congresso Nacional. O Oscar Niemeyer vai se destacar por uma arquitetura extremamente moderna, com muitas curvas, né? E para a construção da capital, muitos migrantes, principalmente nordestinos, vão para o centro-oeste, uma região que até então era inabitada. Esses imigrantes nordestinos eram chamados de candangos. Esses candangos
Depois do árduo trabalho e o fim da construção de Brasília, eles acabaram indo morar nas periferias, ao redor, surgindo cidades muito pobres, ou seja, os trabalhadores de Brasília não foram, então, valorizados como deviam. Resumindo, depois que Vargas deixa a presidência sob pressão, Dutra é eleito pelo PSD, o seu governo vai favorecer as multinacionais, estabelecer a democracia com a Constituição de 1946. Vargas é eleito, no seu governo a campanha do petróleo é nosso aumenta, cria-se a Petrobras, a União Democrática Nacional aumenta a sua oposição, Vargas se suicida, depois temos o governo de JK. Nesse governo, ele cria o plano de metas, que inclui a construção de Brasília. Essa ideia de desenvolver rapidamente o país ficou na memória com o lema 50 anos em 5, fazer o que demoraria 50 anos em 5 anos de governo, que seria o tempo do presidente da República no período. Para a construção de Brasília, foi necessário fazer vários empréstimos, e quando o governo JK termina, havia grande dívida externa e uma grande desigualdade social. A população mais pobre vai sofrer com a carestia, não havia um desenvolvimento social que permitisse que a população tivesse condições de empregabilidade e de comprar alimentos com segurança. Após Juscelino Kubitschek, é eleito Jânio Quadros, e Jânio Quadros vai ter como vice João Goulart. João Goulart estava ligado ao PTB, trazia herança do Getúlio Vargas e era visto com maus olhos, dentro do contexto da Guerra Fria, por representar um político ligado às massas, aos trabalhadores. A eleição de Jânio Quadros, que foi prefeito de São Paulo, ocorreu a partir da defesa do fim da corrupção. Jânio Quadros utilizava uma vassoura como símbolo de campanha que varreria do Brasil toda a corrupção. Seu governo começou com elementos muito problemáticos e polêmicos, proibição de biquínis, de jogos e conflitos com o próprio partido. O Jânio Quadros vai defender uma política externa independente, ou seja, as relações com os países não deveriam estar ligadas apenas à bipolaridade Estados Unidos e União Soviética. Havia o interesse de o Brasil fazer exportações e importações de países que também não estavam ligados aos Estados Unidos, que não fossem ligados aos Estados Unidos. Com esse interesse, ele chama ao país Ernesto Che Guevara, um dos revolucionários líderes da Revolução Cubana, representando Cuba, entrega a ele a maior medalha de homenagem no Brasil, que é a Medalha Cruzeiro do Sul. A Jânio Quadros, no momento que entrega a medalha, destaca que seria uma forma de ligar os dois países. Isso não foi bem visto. Os Estados Unidos viram como uma afronta a premiação de um líder comunista que era inimigo direto. As divergências de Jânio Quadros e a sua política fez com que ele tentasse ganhar mais estabilidade, pedindo a renúncia. A ideia, segundo a maioria dos historiadores, é que, pedindo a renúncia, ele tentasse fazer com que os partidos voltassem a dar apoio a ele e aprovar o seu projeto de governo para que eles não perdessem o poder executivo, perder um membro do poder que está ali eleito, representando também o partido. Mas as divergências eram tantas que quando ele pediu renúncia, ele não recebeu apoio. Ele renunciou e o próximo, então, que deveria assumir seria o vice,
João Goulart começa o seu governo. Em 63 é feito um plebiscito para a população decidir se manteria o parlamentarismo, que diminui o poder do presidente, ou instauraria de volta o presidencialismo. No plebiscito, o presidencialismo venceu. Desta forma, João Goulart agora teria poder para fazer as reformas que desejava. Essas reformas, João Goulart, eram chamadas reformas de base. As reformas de base incluiriam melhoria na vida dos trabalhadores e a reforma agrária. Essas reformas de base foram tomadas pelos conservadores e pela classe média como elementos de uma completa transformação a favor dos mais pobres, e foi colocado novamente o discurso de que se queria instaurar o comunismo no Brasil. Não é isso que se queria fazer. O fato é que se organizou um golpe envolvendo empresários, a Igreja Católica, membros da mídia, como o Grupo Globo, membros da classe média, que saiu às ruas para fazer uma grande passeata chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, criticando o governo de João Goulart como se fosse anticristão, como se fosse impositivo, como se fosse contra a família. Na verdade, o governo queria umas mudanças radicais para beneficiar a maior parte da população. Os militares vão entrar nesse conluio. No dia 31 de março, começa então as tropas a saírem, e na madrugada do dia 1º de abril, João Goulart é obrigado a deixar a presidência da República. Para preservar a sua vida, ele vai viver no Uruguai, como exilado. Dando o golpe civil-militar, em 1º de abril de 64, os militares colocam o dia 31, porque o dia 1º de abril é o dia da mentira, então eles preferem colocar o dia 31 como o dia da derrubada de João Goulart. Os militares ultraconservadores chamam de revolução, na verdade é um golpe de um presidente que estava no poder pelas vias institucionais. Ranieri Mazzilli é colocado na presidência. Esta capa do jornal o Globo, veja, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Ressurge a democracia. Então o jornal se posiciona a favor do golpe, dizendo que agora sim é que existiria democracia, que João Goulart era antidemocrático. Então aqui é um exemplo do apoio da mídia ao golpe. Por isso nós chamamos um golpe de civil-militar. Não foram só os militares. Membros da classe média, empresários, apoiaram o golpe que destituiu João Goulart. Muito obrigado por essa atenção e até a próxima.